falar sobre o Lula, que deixou de ser esquerdista. Vocês sabiam isso, que o Lula deixou de ser esquerdista? Agora o Lula não é mais esquerda. O Lula é praticamente tão conservador, sei lá, quanto o Olavo de Carvalho, o Flávio Bolsonaro, o Renan Santos. É isso, o Lula não é de esquerda. Vamos reagir ao vídeo. Ó, só uma pausa aqui. Estão dizendo que eu sou feminista. Eu não fui feminista. Eu não tenho nada de feminista. Eu falei obviedades, minha gente. Eu falei obviedades. Eu disse, pô, vocês têm que ter algum tipo de resposta aos problemas que acontecem. É assim que acontece a vida. Mas vamos lá. In the U.S., the Republicans have more than the Democrats in office. What time? Na França, também, o socialista tem bem menos. Socialists have less time in office than Ou seja, o que isso prova? What does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é praticamente do meio. Is the middle way. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when you became president first time. Everybody expected you to left. But you were. Todos esperavam. Você foi direto no centro. But I was never. Nunca fui esquerdista. Mas essa era a imagem. Aí ele vai falar da boa relação que ele teve com o sindicalismo. Pode continuar. Era um dirigente sindical. I was a labor leader in the past. Que tinha uma belíssima relação com o sindicalismo alemão. With the trade union in Germany. Muito forte até. Very strong relationship. Tinha uma relação boa com o sindicalismo italiano. Attacking labor Tinha uma relação boa com good relationship. CFPT, which is a French federation, and UGT from Spain. Eu nunca fui. I never, Em 1980, 1980, de um congresso na Rússia, que eu fui convidado. Eu não fui na Rússia, porque eu estava condenado pela lei de segurança nacional. Eu fiz uma viagem pela Europa, but I made a trip around Europe, angariando solidariedade. seeking for solidarity. E aí, eu passei a ser tratado I started to be como treated anticomunista. as anti-communist. Pode pausar. Pode pausar. Já estamos no final do vídeo. Olha só. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, quando provavelmente quase nenhum de vocês acompanhava a direita, o professor Olavo de Carvalho, finado professor, com o qual eu aprendi bastante coisa, escreveu um artigo em que ele falava que o Lula era o campeão do diversionismo político. Por quê? Porque quando ele estava com os esquerdistas, ele estava lá com os esquerdistas, Foro de São Paulo, os eventos de esquerda dele, o Lula era um esquerdista. O Lula citava Fidel Castro, o Lula falava da revolução, do bolivarianismo, estava lá com Hugo Chávez, com todos os seus companheiros e tudo mais. E o Lula e os seus emissários, exemplo do José Dirceu, falavam coisas do tipo. Isso aqui é uma declaração ipsis literis do José Dirceu. O Foro de São Paulo, que foi fundado pelo PT, vai conseguir, talvez você ache, porque é uma declaração muito antiga, que o Foro de São Paulo é o meio de recuperar aquilo que a esquerda... recuperar na América Latina aquilo que a esquerda perdeu no leste europeu. Era assim que ele colocava. E o Olavo citava isso várias e várias vezes para falar sobre o perigo do Foro de São Paulo. E é verdade, a citação existe. O José Dirceu falou mesmo. E o Lula subscrevia tudo isso. Quando ele estava entre os seus amigos, digamos assim, capitalistas, no Foro de Davos, Foro Econômico Mundial de Davos, ou encontro do G7, qualquer que foi aí o encontro do G7, o que o Lula falava? O Lula falava o contrário. O Lula dizia, não sou comunista, não somos radicais, na verdade é o caminho do meio, é o caminho da moderação, etc. Então, assim, esse jogo duplo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ó, é antigo. O Lula vive existencialmente desse jogo duplo. O Lula é a encarnação da duplicidade moral vergonhosa de um líder que não consegue se assumir claramente em nenhuma posição. Ele faz isso desde sempre. E ele faz isso para enganar as pessoas. Literalmente para enganar os dois lados. O Lula tanto vai enrolando a militância de esquerda, quanto vai enrolando os seus amigos capitalistas, presidentes, pessoas importantes das grandes economias do mundo. O Lula faz isso desde sempre. Desde sempre. Não é uma novidade para esse cara. E, sinceramente, eu acho que essa estratégia da malandragem do Lula, ela já está muito cansada.
Porque isso funcionava há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás ele tinha alguma verossimilhança de fazer isso, dava pra... Mas hoje, a essa altura do campeonato, ele tá enganando quem? Não dá mais, meu filho. O seu tempo já passou. Uma coisa que eu tenho percebido, por exemplo, é o quão desagravada, quão incomodada está a militância de esquerda com o Lula. A militância de esquerda hoje apoia o Lula, sinceramente, porque tem um Bolsonaro do outro lado. E porque não surgiu nenhuma liderança de esquerda com peito, com grandeza, com estofo, com envergadura para substituí-lo. Essa é a realidade. É por isso. Ah, você vai pegar a declaração? Opa. É isso. Bota aí. Deixa eu ver. É de 97. Então, é de 97, mas... Eu comecei... Sabe quando eu comecei a acompanhar a direita? Eu comecei a acompanhá-la em 2002. Nossa. Meu amigo. Estou há muitos anos nesse negócio aqui, cara. Muitos anos mesmo, 2002. O Foro de São Paulo foi uma resposta direta, afirmativa da esquerda latino-americana à crise do socialismo, a queda do Muro de Berlim e a desintegração da União Soviética. Realizamos a primeira reunião em São Paulo, reafirmamos a necessidade da solidariedade, blá, blá, blá. Ou seja, isso está no programa do PT desde sempre e houve um período, talvez vocês não lembrem, mas vocês podem acessar isso historicamente, em que todos esses partidos de esquerda, essas organizações de esquerda, elas se articularam e elas começaram a tomar país por país. Houve uma onda rosa na América Latina. Vocês sabem disso. Que foi a onda que colocou o Chávez na Venezuela, a Michelle Bachelet, que colocou o Evo Morales na Bolívia, que colocou e manteve o Lula aqui no Brasil, e que foi em vários outros países que agora não vamos lembrar. Aquele do Equador, o nome dele, era presidente do Equador, esquerdista, presidente do Equador, agora me fugiu o nome. Aí não, porque aí é mais antigo, né? O sandinista lá da Nicarágua é mais antigo, aí é outra parada. Mas houve uma onda de esquerda, na América Latina, e esta onda de esquerda efetivamente foi articulada pelo Foro de São Paulo. Esta tese que muita gente... Rafael Corrêa, exatamente, Rafael Corrêa. Esta tese, pois é, você nasceu em 2002, eu comecei a acompanhar a direita, autoconsciente, acompanhava tudo, as coisas do Olavo, mídia sem máscara, os blogs todas as iniciativas ali eu já acompanhava, já me inteirava, já sabia, já participava de debate, era isso aí. Então eu tenho tudo aí que vocês imaginam, eu já vi iniciativas subirem, já vi elas caírem, já vi coisas que ia mudar tudo e não mudaram nada, já vi várias coisas fracassarem, algumas poucas darem certo, então assim, eu já tô escolado, já tô cansado também de ver coisas dando errado. Por isso que o que a gente tá fazendo aqui tem que dar certo, porque, né, não é possível. Assim, muita coisa na direita brasileira já deu errado. Está na hora agora de acertarmos o prumo, da gente resolver os problemas do Brasil e oferecer um país melhor para os nossos sucessores. Mas, pois bem, voltando aí. Então, era isso que rolava. Uma articulação da esquerda. Essa articulação da esquerda foi feita pelo PT. Mas, ao mesmo tempo, o Lula ganha em 2002, efetivamente, com um discurso de conciliação econômica. Ele não vai num discurso do tudo ou nada, vou expropriar. Não. Era um discurso de conciliação, ele faz a carta do povo brasileiro, ele governa com uma equipe econômica neoliberal, basicamente. Pô, tinha um monte de gente no governo Lula, que o Meirelles era o cara do governo Lula, o Meirelles não é nenhum comunista. O Palocci, que era um cara das esquerdas, o Palocci ele fez uma gestão econômica no Brasil, que é elogiada até hoje pelo Marcos Lisboa, um dos maiores economistas liberais do Brasil. O Alexandre Schwartzman estava no governo, o Ilan Gonçalves estava no governo, um monte de economista ortodoxo estava no governo Lula. Então, assim, o Lula ele não foi para o enfrentamento com as forças do capital, ele não foi. E ele ficou num intermediário em que ele se articulava internacionalmente com as esquerdas da América Latina, em que internamente ele mantinha a ortodoxia e o fiscalismo herdado do governo Fernando Henrique Cardoso, e que ele buscava compensar aquilo ali por programas sociais, ampliação do salário mínimo, uma política assistencial voltada especificamente para o Nordeste, e assim por diante. Foi isso que ele tocou, foi dessa maneira que ele tocou o governo. E ele tocou esse governo, e até quando o Brasil ainda crescia, quando o Brasil ainda era visto como, de alguma maneira, uma esperança, um farol ali do terceiro mundismo, isso fazia um pouco de sentido. A partir do momento que o Brasil não é mais isso, esse discurso acabou, ele já não faz mais sentido, ele já não convence mais ninguém, ele não consegue convencer as esquerdas, porque as esquerdas estão perdendo, né? E assim, vamos ser claros, né? Se não fosse o escândalo do Master envolvendo o Flávio, o Lula já era. Porque o Flávio estava crescendo. O Flávio estava crescendo, isso é um fato. Veio o escândalo e agora ele
caiu, o que é ótimo, porque a gente está ascendendo. E notem, não é nem que o Flávio caiu, agora o Lula tá tranquilão, o Lula tá feliz. Não. Vários outros disputantes ao Crowned King da direita estão aparecendo, e o mais forte deles é o próprio Renan. Então, isso está acontecendo no Brasil. De maneira que, se a gente for bem pensar, essa fase da vida dele já passou. Internacionais, na faculdade, tinha um burburinho não, era meio que ensinado isso mesmo, não como dogma, mas como história, de que o Brasil serviria como o Lula, ele mantinha essa ortodoxia na economia, porque o Brasil seria como um motor econômico para financiar Isso era ensinado por quem? Quem ensinava isso? Você tinha professores que ensinavam isso? Não, que eles ensinavam, eles comentavam. Mas professores falavam isso? Eu sei a origem dessa ideia. A ideia é do Olavo. Aí, ó. Essa ideia é do Olavo. Eu não sabia que tinha chegado a estruturas formais do conhecimento dessa ideia do Olavo. Caramba! Pois é, essa é uma ideia do Olavo. O Olavo falava exatamente isso. Ele dizia que a duplicidade do PT em relação à condução da economia e à condução da sua política externa e tudo mais se devia ao fato de que eles estavam tentando financiar os demais regimes socialistas na América Latina. Eu nunca comprei essa ideia. Eu confesso que eu não acho que seja o caso. O que eu acho que é o contrário. Assim, eu não acho que era um plano. Tipo, o PT tinha um plano, e nesse plano maquiavélico havia duas partes da sua estratégia. Isso não me parece correto. O que me parece adequado é, o PT tinha um discurso econômico mais radical, perdeu várias eleições, era visto como radical, e o próprio Lula, a personalidade dele é conciliatória. Ele é conciliatório mesmo, ele é uma pessoa assim, ele é um cara que é conciliador, ele gosta de ser amado pelas pessoas. O Lula é um cara muito vaidoso, ele tem uma vaidade parecida com o Trump nesse sentido, ele gosta de ser amado, que é uma coisa típica de demagogos. A demagogia se define, quase a definição filosófica estrita da demagogia, é quando o sujeito, ele quer ser amado pelo povo, ele ama a sensação de, me amam, me amam, me amam, que é uma parada que não combina bem com um líder que tem que fazer alguma coisa de tanto valor, sabe? Porque quando você tá tão sujeito, é tão sensível às pressões do povo, no fundo você quer agradar uma massa de gente, que é a massa de gente que vai ficar ali te aplaudindo. O Trump é assim, mas o estilo do Trump é diferente. O Trump, ele é um me amem, mas ele é I am the boss! Ele é folgado, entendeu? Ele quer passar uma imagem de um cara meio daquele jeito, arrogante, uma coisa muito americana, né? É isso o Trump. O Lula não. O Lula, ele quer ser muito amado, mas ele quer ser amado porque ele é um cara conciliador. Ele é um cara que fala na picanha, na cervejinha, é um cara muito simpático, gosta do Corinthians, e ele vai enrolando as pessoas com esse jeito de malandrinho, de Zeca Carioca, que é o jeito dele. Porém, ele tem essa coisa, e as condições de mudança política no Brasil em relação à economia sempre foram difíceis. Nós viemos, antes do PT, com um governo que foram dois governos do PSDB, com ortodoxia sendo implementada no Brasil. Lei de responsabilidade fiscal foi colocada pelo Fernando Henrique Cardoso. A arquitetura do sistema monetário, Partido Real, colocado por Fernando Henrique Cardoso. Então, romper tudo isso significaria comprar uma briga séria com setores poderosos da burguesia brasileira, com setores do capital financeiro, entendeu? Com setores da produção brasileira alimentícia, do agro. E o Lula sempre evitou comprar brigas. O Lula nunca foi um cara que ele foi pro enfrentamento e agora vou comprar briga aí com todos os setores do capital. Então não me parecia ser uma questão de planejamento maquiavélico. Era muito mais uma questão de jeito do cara, condições e correlação de força, tanto no parlamento quanto na sociedade civil e entre o chamado grande capital, e um estilo de governança que ele adotou. E ainda bem, porque se ele fosse para o enfrentamento, não teria dado certo. E o Brasil teria começado a sua crise em 2002. E se não tivesse resolvido, não sei o que seria desse país. Esse país talvez nem existisse. Não sei o que aconteceria. Então foi bom que ele fez esse caminho. Agora, na política externa é diferente. Por quê? Porque na política externa você não tem tantas pressões assim. Às vezes você tem, né? Mas ele conseguiu criar... E ele estava numa fase em que a China estava crescendo, a ascensão da China em 2002 para cá é muito gigantesca, e naturalmente a China criou uma espécie de contrapé. E os Estados Unidos não estavam tão preocupados assim com a América Latina. Agora eles estão. Mas os Estados Unidos meio que tiraram o pé e deixaram coisas acontecendo na América Latina durante um certo tempo.
Isso é um fato, inclusive, salientado por analistas norte-americanos. Eu já li artigos de analistas norte-americanos conservadores que falam que os Estados Unidos tiraram o pé da América Latina durante essas décadas que o Foro de São Paulo se consolidou e que colocou um monte de gente de esquerda aqui. Então isso meio que aconteceu, então foi por conta disso. Eu não atribuo uma intencionalidade maquiavélica, não me parece ser o caso. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Gostou deste corte? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o Brasil Politizando a levar mais informação e debate para cada vez mais pessoas.